encontram no primarismo em que estagia e ainda lhe governa as atitudes. São essas criaturas desajustadas que incendeiam as multidões com as suas teses derrotistas e visceralmente odiosas. Cultivando excessivo orgulho, que denota permanência na infância psicológica responsável pela insegurança pessoal, investem sempre contra tudo e todos, chegando, não poucas vezes, ao autossupliciamento, quando não podem descarregar a bilis doentia no outrem ou no grupo social em que se movimentam. Os seus relacionamentos são apressados e desestruturados, a sua conduta sexual é nervosa e insegura, nunca se entregando às emoções em plenitude, exceto quando assoladas pelos instintos agressivos geradores de lutas e competições que esperam sempre vencer de qualquer maneira. Evitam os desportos, porque não são capazes de competir de forma equilibrada, e quando deles se utilizam, têm em mente apenas exibir-se, agredir, vencer de qualquer maneira, compensando os conflitos que predominam no ego atormentado. As diversas terapias acadêmicas propiciadas pela psicanálise, pela psicologia comportamentalista e pela humanista possuem valioso arsenal de recursos para auxiliar esses pacientes portadores de irritabilidade e de violência, por conseguirem desenraizar-lhes os conflitos do inconsciente, que se exteriorizam na conduta habitual, convidando-os à mudança de comportamento, que é o passo essencial para a aquisição da saúde emocional. Os métodos ericksonianos igualmente oferecem uma grande contribuição terapêutica para esses como para outros tormentos, que não podem ser desconsiderados, desde a sua apresentação gestual durante a consulta até aos confrontos estratégicos com o conflito da irritação e da violência, mediante a apresentação discreta de novas metas que interessem ao inconsciente que se encontra no comando desse mórbido procedimento. Há sempre uma grave preocupação terapêutica ancestral para a busca do porquê, da origem do distúrbio, o que é muito válido. No entanto, também merece cabido redefinir-se papéis e despertar-se para novas estruturas de referência. Através do choque emocional, utilizando-se de conduta equivalente, ou indiretamente, mediante criatividade que induz o paciente à conquista da harmonia e dos seus benefícios, deve-se recorrer a narrativas que produzam interesse, nas quais se podem introduzir palavras-chave que serão entendidas pelo inconsciente e logo decodificadas, para erguê-lo ao patamar da razão, do entendimento, da amizade. Em casos de portadores de esquizofrenia, irritadiços e violentos, provavelmente essa terapia não lhes conceda a saúde desejada, mas lhe pode brindar a contribuição valiosa para uma existência social harmônica, despertando-lhes a afetividade e a motivação, o interesse e a responsabilidade que lhes constituem desafios difíceis de ser assimilados. No transtorno esquizofrênico, sem dúvida a terapêutica psiquiátrica faz-se relevante e necessária, não obstante a psicológica também possa ser introduzida no momento adequado. A mudança interna do paciente por meio da conversação que aborda o transtorno sem o enunciar, usando as expressões que normalmente o ferreteiam, mas agora apresentando significados diferentes, como, por exemplo, louco e loucura, amor e afetividade, infelicidade e desgosto em contexto próprio, soarão de maneira salutar no esconderijo do inconsciente onde o mesmo se refugia e de onde poderá ser retirado sem danos para o comportamento. Descoberto o conflito, a abordagem sugerirá, mediante linguagem própria em confrontação indireta, a maneira como o paciente tomará conhecimento da dificuldade, usando-se palavras com interpretação positiva, que irão diluir a fixação perturbadora que as mesmas produziam anteriormente e o levavam à fúria e ao desinteresse pela convivência em sociedade. Com vagar estabelece-se um lastro de confiança entre o enfermo e o seu terapeuta, que se manterá um passo distante, embora conservando-se seu amigo, e não mais aquele que pretende penetrá-lo com a sonda da inquirição, a fim de descobri-lo no seu escondedouro secreto, onde sua vida se desenvolve com liberdade sem limitações coercitivas impostas pelo relacionamento social, suas leis e compromissos. Estabelecidas essas metas prioritárias, o enfermo poderá conquistá-las com segurança, desse modo realizando suavemente a mudança interna das aspirações e abrindo-se a novas experiências saudáveis quanto compensadoras. Insegurança pessoal. O conceito de saúde é ainda muito defasado entre as pessoas, que sempre consideram falta de doenças instaladas no organismo ou de transtornos emocionais e mentais estabelecidos e classificados. Não poucas vezes, experimentados-se fenômenos de instabilidade interior, de insegurança pessoal ou de aflições, sem aparentes causas que os justifiquem,
não se dão conta do significado desses distúrbios que merecem cuidadosa análise e avaliação, a fim de serem modificados nas suas estruturas fixadas na personalidade, por meio de terapia adequada. Esse maravilhoso conjunto de fenômenos, que se harmonizam no ser humano, constituído pela energia pensante, a energia modeladora e a energia condensada, constitui um dos mais notáveis contributos da vida no universo. Poderoso, pelas suas resistências para vencer dificuldades e alterar os panoramas por onde tem transitado, o ser é, ao mesmo tempo, na sua constituição física, frágil, porque pode ter interrompido a existência orgânica por uma picada de inseto contaminado por vírus devastador ou um choque emocional poderá vencê-lo, prostrando-o, em largo estado de paralisia e coma, que lhe anula a lucidez e lhe impede prosseguir nos compromissos que lhe diz respeito atender. A complexidade do seu mecanismo psicológico vem sendo, a pouco e pouco, penetrada, graças ao que se torna factível auxiliá-lo na solução dos conflitos que o acompanham em forma arquetípica ancestral ou herança espiritual que necessitam ser transmudados de sombra para a luz. Nesse processo evolutivo, os alicerces do inconsciente vão se modificando, enquanto novos contributos são oferecidos, a fim de que se possam construir as possibilidades ainda não logradas através do tempo e dos esforços da mente orientada para o bem-estar, o equilíbrio, a saúde real. Como resultado dessas heranças primevas, alguns fantasmas emocionais acossam-lhe a consciência, produzindo a inquietação que trabalha contra sua harmonia psicofísica, aturdindo e dificultando-lhe fruir galhardamente as infinitas possibilidades de alegria e de paz que se lhe encontram à disposição. Nessa ocorrência surgem estados de aflição, tais a insegurança pessoal, que se converte em timidez ou dela provém, em ansiedade ou medo, que a podem também desencadear, afastando-o dos relacionamentos humanos compensadores e das atividades que o promovem em estágios mais avançados e nobres da vida social. E natural, e mesmo normal, que se apresentem desafios no comportamento diário, e a pessoa receie não ter condições de os enfrentar de maneira enriquecedora. Toda experiência nova produz impacto que deve ser superado, estimulando o prosseguimento das atividades. Esse receio lógico, que se fundamenta no desejo de se conseguir vencer e não se encontrar equipado com os recursos hábeis, constitui um fenômeno emocional perfeitamente compreensível. No entanto, essa pertinaz incerteza quanto às possibilidades existentes para a luta, acompanhada pelo autodepreciamento, acreditando-se sem oportunidade de desenvolver novos valores, ao lado do sentimento de inferioridade, são manifestações de conflito que devem ser enfrentadas com decisão, mesmo que se experimentando angústia nas primeiras tentativas terapêuticas. A existência corporal é ensanche de crescimento espiritual e de aquisição de infinitos recursos iluminativos, que constituem a grande meta da existência humana aguardando ser conseguida. Superando os patamares inferiores do processo, vão-se conquistando novos níveis de conhecimento e de sentimento, ao tempo que se descobre que, cada passo adiante, faculta mais possibilidade de serem vencidos os novos enfrentamentos. Uma saudável empatia toma então o indivíduo que se encoraja a prosseguir com altivez, superando os desalinhos interiores, por melhor interpretá-los, não lhes concedendo maior significado emocional e permitindo-se de forma agradável ser possuidor de limites que cumpre superar. A insegurança pessoal, desse modo, remanesce de vivências atuais, educação no lar mal orientado, mãe castradora, pai negligente, família desestruturada e vencida por brigas contínuas, nas quais a desconsideração aos diversos membros induz à perda da autoestima, e de vivências pretéritas, nas quais a conduta à malsão foi característica predominante do ego que experienciou abusos do poder, do prazer e do dever, deixando resquícios de culpa esculpidos no inconsciente. Ressumando dos dramas angustiantes que o comportamento anterior produziu em outras existências que ficaram estioladas, o juiz interior estabeleceu a necessidade do resgate dos crimes, apresentando-se na atualidade como uma espada de Damocles oscilante, e que se encontra presa por delicado fio, prestes a cair sobre a cabeça do condenado. Diante de tal situação, cabe ao paciente uma análise honesta da sua realidade atual e da sua conduta contemporânea, avaliando os recursos que possui, sem autorrecriminação nem autopunição, passando a vivenciar experiências possíveis de serem completadas, ampliando o seu raio de ação moral e emocional através de cujas contínuas vitórias possa adquirir autoconfiança e autovalorização.
não se compadecendo do conflito entranhado nos painéis do inconsciente, irá substituindo-o pela alegria de poder percorrer novos caminhos, conviver com diferentes pessoas e situações de maneira agradável e compensadora. O eminente Dr. Milton Erickson proporia, certamente, em problemática dessa natureza, a aceitação pelo paciente dos seus valores positivos, ampliando-os, assim ajudando-o a trabalhar as incertezas, valores negativos, por meio da confiança em si mesmo em pequenas doses até alcançar o nível do bem-estar. Essa mudança de conduta mental auxiliaria aquela outra de natureza emocional, que cederia lugar à alegria de viver intensamente, tornando-o membro ativo e produtivo da sociedade onde se encontra. Quanto mais alguém foge de um problema, mais difícil se lhe torna equacioná-lo. A melhor maneira de o enfrentar começa no esforço para diminuir-lhe o conteúdo emocional perturbador, nele vendo, pelo contrário, a possibilidade de mais enriquecimento através de uma comunicação injuntiva em relação com a vida. O que constitui insegurança, incerteza afugente, cabe converter em experiência viva e significativa por meio do esforço para saber-se em condições de triunfar, o que depende exclusivamente daquele que se empenha por consegui-lo. Desajustes internos. Uma visão neurofisiológica do ser humano poderia afirmar que este é resultado somente das moléculas de neuropeptídeos produzidas pelo cérebro, tais as interleucinas, o interferon, as endorfinas, cuja contribuição para o equilíbrio psicofísico é de essencial significado. Por outro lado, os fisiologistas estariam em condições de definir que esses neurotransmissores são essenciais para o funcionamento orgânico e de inumeráveis atividades psíquicas do indivíduo. Em razão desse mecanismo físico, algumas escolas fisiológicas e psicológicas fundamentam a sua tese no reducionismo, no materialismo. Fosse, realmente a vida, patrimônio exclusivo da matéria e teriam razão. Não obstante, a criatura humana é mais do que o corpo, é o espírito, no qual se movimenta, independendo da indumentária de que se reveste através da qual interfere, orientando toda a sua constituição e funcionalidade por meio da mente, que é o instrumento de que se vale para os objetivos existenciais. O que é considerado como causa unívoca para a existência do ser pensante, em realidade resulta das reações normais dos neurônios sobre os estímulos químicos e eletromagnéticos, bem como de outra ordem, procedentes do ser espiritual que assim se expressa para o processo da própria evolução. Conforme o estágio em que se encontra, os fenômenos que propicia são efeitos da sua ação, mesmo que inconsciente, produzindo os resultados equivalentes à sua posição moral. Quando se trata de alguém portador de consciência culpada, as neurotransmissões se fazem deficitárias e as moléculas de neuropeptídeos, por escassez ou excesso, produzem distúrbios emocionais ou psiquiátricos correspondentes, exteriorizando-se como psicopatologias específicas. De igual maneira, os processos de nutrição do organismo se devem à sintetização de substâncias que são ingeridas através dos alimentos, da água e de outros recursos nutricionais, ou mesmo como resultado dos produtos metabolizados pelos tecidos. Para que exista energia é necessário que as reações de natureza bioquímica realizem a síntese dos elementos que são enviados por esses núcleos e fornecimento. Defrontam-se, nessa conjuntura, duas vertentes de produção energética, a que se deriva da oxidação lenta de todos os alimentos que são ingeridos e as que procedem, vez que outra, das inevitáveis reações bioquímicas. Quando se está sob transtorno neurótico ou distúrbio de diferente ordem, o organismo exige o consumo de vitalizadores e outros recursos indispensáveis para a manutenção das células. As substâncias que se encarregam de dar começo, continuar e concluir as reações bioquímicas são, portanto, as enzimas. Pela sua constituição tornam-se verdadeiras catalisadoras, permitindo que tudo funcione com eficiência e rapidez. São elas que cooperam em favor do sistema imunológico, evitando a instalação e proliferação das doenças. A vida mental, decorrente da conduta moral, é de relevante significado para o binômio doença-saúde, porquanto, desta usina de forças procedem as energias que harmonizam ou desequilibram a maquinaria que irá produzir os elementos vitais para a preservação da sua realidade temporal. Naturalmente, a preponderância da hereditariedade com as cargas necessárias à depuração do ser reencarnado, as sequelas das enfermidades infectocontagiosas constituem elementos dominantes para a ocorrência de distúrbios emocionais, psíquicos e as degenerescências físicas. Esses acontecimentos,
porém, expressam-se como decorrência dos impositivos que proporcionam o progresso espiritual em cuja fatalidade todos se encontram. São esses requisitos que elaboram a constituição do temperamento, calmo ou agitado, suspeitoso ou confiante, introvertido ou extrovertido, jovial ou pessimista, que favorecem o surgimento das tendências artísticas, religiosas, filosóficas, culturais, elevadas, perversas, ativas ou indiferentes, determinando o caráter e os sentimentos de cada indivíduo. Não obstante, quando alguém reconhece essas possibilidades que lhe são inatas, pode alterar profundamente as manifestações negativas, tornando-as enobrecidas, e as positivas, transformando-as em ideais de plenitude, facultando-se a produção de neuropeptídeos que irão cooperar para o logo em pauta, como resultado da elevação mental para alcançar o objetivo a que se propõe. Diante, pois, de quaisquer distúrbios emocionais, o esforço mental do paciente para um novo direcionamento das aspirações enobrecedoras torna-se-lhe urgente, o que lhe abrirá campo de realizações superiores, cada vez de mais fácil execução como consequência da vitória sobre os impedimentos iniciais. O mesmo ocorrerá no extraordinário metabolismo realizado pelas enzimas. O mau hábito da queixa contumaz, da reclamação constante, do pessimismo, estimula a produção ou redução de neuropeptídeos que desorganizarão as sinapses e desestruturarão a neurotransmissão, a prejuízo da saúde emocional, por extensão, para o surgimento de uma disfunção metabólica. De maneira equivalente, a esperança e a oração, a alegria e o cultivo de ideias dignificantes, estimuladoras, produzem o reverso, favorecendo com harmonia, saúde e bem-estar de longo curso. Emergindo do inconsciente coletivo, no qual estão inscritas as realizações individuais, inconsciente pessoal, heranças das reencarnações anteriores, o ser espiritual sintetiza as necessidades e descobre as possibilidades de que dispõe para corrigir os distúrbios internos, que são as consequências morais das desarmonias psicológicas ancestrais e dos descalabros emocionais que se permitiu. Em qualquer processo, portanto, de distúrbios psicológicos, encontrando sem reparação o espírito endividado desde anteriores experiências carnais, os antidepressivos e outros medicamentos poderão ajudar, mas a conquista da saúde real, somente será possível quando o self, na condição de fonte irradiadora de energias, produzi-las favoráveis à legítima cura. 4. Realização interior. Ante os desatinos que assolam a sociedade, levando a criatura a tormentosas inquietações, evocamos o conceito do eminente psicanalista Sigmund Freud, quando estabeleceu que os indivíduos vivem à busca do prazer, especialmente aquele que decorre do conúbio sexual, mas que a realidade lhe impõe limite à capacidade de satisfazê-lo, e que parece indispensável. Esses dois princípios, o do prazer e o da realidade, seriam, pois, fundamentais para a interpretação da pessoa humana, auxiliando-a a compreender as próprias dificuldades quando na busca da sua realização. Por outro lado, o seu discípulo dissidente, Alfred Adler, asseverou que a sociedade sofre de um pesado sentimento de inferioridade, e que, para realizar-se compensando esse complexo de inferioridade, procura alcançar o poder a qualquer preço. Ao atingir qualquer patamar de poder, cada um se sente realizado, superando, portanto, o sentimento de inferioridade. Freud, portanto, dava ênfase à busca da realização externa, enquanto Adler valorizava de natureza interna. Sem dúvida, há um grande desafio convidando o ser à autorrealização, que somente poderá ser conseguida mediante o descobrimento da sua realidade e dos seus valores, de forma que, ao identificar as próprias conquistas e deficiências, deverá trabalhar aquelas que lhe pesam perturbadoras no comportamento, a fim de melhor poder vencê-las. Faz-se, então, imprescindível, concomitantemente, a serena observação do mundo externo, para avaliar as aspirações que acalenta, o significado existencial em que se encontra, o que lhe proporcionará, por consequência, alegria, prazer, felicidade, para sentir-se motivado a lutar, sem cuja conquista a existência não lhe terá significado. O indivíduo possui estrutura psicológica para suportar qualquer perda, menos a do sentido existencial, porque, sem o seu estímulo, desaparecem a razão de viver e as metas a alcançar. Todos devem anelar por conseguir objetivos mediante o conhecimento, o poder, a lucidez e outros diversos recursos, de modo a superar os impedimentos internos, afligentes,
no caso, qualquer que se apresente como decorrência do complexo de inferioridade. Diante dos limites impostos pela realidade, porém, que considera a exaltação perturbadora da posse como secundária para a vida, encontrar-se-á auxílio interior para o enfrentamento das necessidades reais. É comum àquele que padece do conflito de inferioridade acreditar que a festa bulenta que tanto atrai os extrovertidos constituiria a forma de felicidade que almeja conseguir. Nada obstante, os introvertidos veem nessas festas ruidosas nada mais que tormentos e dificuldades para sua necessidade de interiorização. Somente uma postura de equilibrado discernimento entre as fantasias externas e barulhentas e as fugas interiores sem sentido pelo receio de enfrentar a realidade é que poderá dar-lhe a dimensão do que é fundamental ou não para a alegria de viver. Indivíduos introvertidos e extrovertidos. O insigne mestre vienense, ao descobrir o poder de predominância do complexo de Édipo e, por extensão, do de Electra, do narcisismo, no comportamento humano, remontou a força das ocorrências mitológicas clássicas nas existências dos indivíduos masculinos e femininos, facultando-se a centralização do pensamento na libido como de fundamental importância para a compreensão da conduta psicológica e da realidade psíquica de cada ser. Estabeleceu, por consequência, um verdadeiro dogma centrado no sexo, não abrindo espaço para outra interpretação, que não aquela proposta, tornando-se essencial para a compreensão das graves psicopatologias humanas. Havendo, porém, estudado uma variedade mais ampla de matérias, diferentemente de Freud, Jung preferiu avançar por outras áreas, adentrando-se na análise de outros instintos que contribuem para a formação da personalidade e para a exteriorização do comportamento. Concluiu, nessa análise, que nenhum deles mantinha uma predominância sobre os demais, como no caso daquele de natureza assexual, acreditando simultaneamente que havia no ser uma predestinação, a psique, encarregada de orientar o rumo das existências humanas. Assim concluindo, identificou o liame entre ambos, o instinto e a psique, que seria responsável pelas expressões nobres ou vis no historial das experiências humanas. Para tanto, recorreu ao conceito dos arquétipos existentes no inconsciente coletivo, cujas forças diversas conduzem os indivíduos, nunca as reduzindo a uma só e de natureza exclusiva como pensava Freud. Ainda seguindo o mesmo raciocínio, estabeleceu que eram esses arquétipos constituídos por estruturas eternas, que a mente pode decodificar para exteriorizar-se em forma de comportamento na realidade objetiva. Desse modo, postulou que existe reduzido número de biótipos humanos de natureza eterna, assim apresentando a tese fundamentada na existência de seres introvertidos e extrovertidos. Quando o indivíduo avança no rumo do mundo exterior é considerado extrovertido, e quando o realiza no sentido inverso, torna-se introvertido. O primeiro é portador de uma atitude primária em relação à vida, enquanto o segundo mantém uma postura elementar interiorizada. Todo indivíduo, desse modo, possui intimamente as duas opções, podendo mesmo movimentar-se entre ambas. Nada obstante, sempre escolhe uma delas para a manutenção do seu comportamento, no qual extravasa as suas necessidades emocionais. O extrovertido prefere o meio agitado, barulhento, no qual se encontra em perfeita identidade, diferindo do introvertido que opta pelo silêncio, como essencial para a recuperação das forças e a renovação das atividades a que se dedica. São diferentes na conduta e movimentam-se em áreas muito diversas. Aquilo que um agrada a outro desgosta, excetuando-se quando ocorrem situações especiais que os movimentam transitoriamente no rumo oposto ao habitual, logo retornando ao comportamento básico. Jung concluiu, então, que para a expressão de uma como de outra conduta, são essenciais o sentimento e o pensamento, constituídos por estruturas diferentes da personalidade, expressando formas independentes para cada qual, que se pode tornar extrovertido ou introvertido. Além dessas expressões internas, o indivíduo possui também a sensação e a intuição. A sensação resulta das informações que se exteriorizam através dos órgãos dos sentidos, sendo tudo aquilo que é percebido de maneira física, enquanto que a intuição resulta das informações que procedem do inconsciente, sem a necessidade do contato com as sensações. Classificando em 4 essas funções, situa o indivíduo no mundo objetivo, elucidando, no entanto,
que a sensação e a intuição são funções perceptíveis, usadas pelo sentimento e pelo pensamento encarregados de decodificá-las e classificar todas as informações adquiridas que o sentimento atribuirá significado e valores específicos. Da mesma forma, o sentimento e o pensamento são considerados como funções racionais. A sensação e a intuição, no entanto, passam a ser denominadas como funções irracionais, constituindo mecanismos de acesso ao mundo externo para que o pensamento e o sentimento possam agir. Analisando-as com cuidado, conclui-se que as funções são essenciais à vida do ser humano. Ao denominar algumas como irracionais, não o fez com o objetivo de as subestimar, pelo contrário, o de demonstrar-lhes o automatismo através do qual se expressam e que se faz independente da razão. Analisando a função da intuição proposta por Jung, somos, entretanto, de parecer que a mesma procede do self como percepção que abre as portas da paranormalidade para a aquisição dos conhecimentos que independem do sentimento, do pensamento e da sensação. Não estabelecida no cérebro, transcende-o, sendo por ele identificada e transferida para o mundo exterior, logo se apresentando de maneira inusitada, inabitual, inesperada. Não raro, a característica do ser introvertido é a distração, o estado alfa, em que as circunstâncias externas não são significativas, muito comum em homens como Newton, Einstein e outros, que têm dificuldade de adaptação ao mundo denominado do senso prático. Quase sempre dependem das mulheres, o que os leva a sonhos nos quais se sentem devorados por elas. No que diz respeito ao homem de pensamento extrovertido, constitui um biótipo que se vincula a regras estritas de comportamento, tornando-se excelente amigo, o que não ocorre quando é o sentimento que predomina na sua conduta, deixando a impressão de frivolidade, de irresponsabilidade, sentindo-se completamente à vontade nos ambientes festivos e barulhentos. A função intuitiva, para Jung, é aquela que proporciona à pessoa a visão do futuro, a percepção de ocorrências que lhe podem ser úteis, não demonstrando maior interesse pelas coisas e acontecimentos atuais à sua volta, nem mesmo do passado, mas sim, pelos porvindouros. Se é extrovertido, sente-se realizado ao conceber e propor ocorrências que se deverão dar, tornando-se pioneiro, idealista, no entanto, sem demonstrar maior interesse por concretizá-las no mundo objetivo. Tratando-se de um intuitivo introvertido, parece-se com um profeta, nele se manifestam os dons espirituais, e se comporta de maneira especial. Em geral, os tipos introvertidos são desinteressados dos valores externos, das moedas, das relações que passam pela sua estrutura emocional, avançando no rumo das suas aspirações internas. A partir da análise dos tipos psicológicos, Jung montou toda a sua doutrina, sendo aí o ponto inicial das suas pesquisas centradas no inconsciente coletivo, responsável pelas heranças antropossociopsicológicas do ser humano. Complexo de inferioridade. Nos refolhos do inconsciente individual do ser estão registrados todos os acontecimentos referentes às existências transatas do espírito em processo de evolução. Suas lutas e glórias imprimem-se como conquistas inalienáveis de vitórias sobre as paixões e os limites que o tipificam, impulsionando avanços mais significativos. Da mesma forma, suas quedas e fracassos, seus compromissos não atendidos e deveres transformados em desequilíbrios, que o levaram a comprometimentos infelizes, deixando marcas de desaires e perturbações na retaguarda, fixam-se-lhe nos painéis delicados, que ressumam nos novos mecanismos de crescimento como conflitos e complexos, ora de superioridade, quando foram positivos, ora de inferioridade, quando negativos, assinalando de forma grave, que o atormenta, no último caso, e, às vezes, o conduz ao desvario. Quando se apresenta como complexo de superioridade, o distúrbio é de menor monta, podendo ser melhor trabalhado com uma psicoterapia apropriada, e vencida a situação sem maior desgaste psicológico, porque facilmente descobre a própria fragilidade ante as ocorrências existenciais e os acontecimentos cotidianos. No que diz respeito ao complexo de inferioridade, o distúrbio é mais grave e apresenta-se como manifestação psicopatológica que requer cuidadoso trabalho psicoterapêutico. As causas preponderantes, que se encontram no passado espiritual, agora ressurgem como fatores familiares e sociais que muito contribuem para o surgimento do complexo de inferioridade, sua fixação no imo do ser, que tanto aflige inúmeros indivíduos.
Os membros dos lares desajustados e perversos, normalmente elegem alguém na família para descarregar a pesada carga dos seus conflitos e infortúnios, elaborando mecanismos de perseguição, às vezes inconscientemente, repudiando algum dos seus parentes e atirando-lhe epítetos pejorativos. Sistemática aversão, particularmente se é alguém introvertido, que não participa da algaravia nem dos distúrbios gerais. Mantendo-se em reflexão ou em silêncio por falta de espontaneidade ou incapacidade de comunicação, é espicaçado e ferido nos seus sentimentos, introjetando as agressões e passando a vivenciar os sentimentos de inferioridade. Noutras vezes, os grupos sociais, vitimados pela sombra coletiva, em forma de hórrido preconceito racial, religioso, político, econômico, agridem aqueles a quem não aceitam, neles desenvolvendo esse mecanismo de fuga e de autopunição, que os tornam realmente inseguros nessa comunidade hostil onde se encontram, evitando-a e deixando-se perturbar pela situação afligente. Permanece, dessa maneira, exposto pelas leis da vida ao escárnio, real ou imaginário, como processo de reparação dos abusos praticados, enquanto é convidado à autossuperação, caso invista na mudança de compreensão da realidade e dos critérios humanos, avançando no trabalho pela conquista de valores intelectuais, morais e profissionais. Quando se dedica a provar que é digno e laborioso, consegue destacar-se com brilhantismo em todos os empreendimentos a que se afervora, realizando um grandioso empenho para a libertação da chaga psicológica, harmonizando-se e desenvolvendo a individuação. Para o cometimento da individuação, porém, isso não lhe basta, tornando-se-lhe necessário bem administrar as funções diversas do sentimento, da sensação, da intuição e do pensamento até conseguir a harmonização. Seria de crer-se que o tipo introvertido seja mais afeiçoado à função intelectual e que o extrovertido é mais afeito à sensação, o que constitui realidade. Todavia, há certa predominância dessas funções nesses indivíduos que irão trabalhar as demais para alcançarem a meta da sua individuação, e que são rotas variadas que podem e devem ser percorridas com interesse e cuidado para o logro em pauta. Uma observação espírita sobre a questão auxiliará no entendimento dessa busca de individuação ou plenitude, arrancando do inconsciente coletivo, em todos existente, apenas aquelas situações tipificadoras de cada ser, que as conserva no seu inconsciente pessoal como conteúdo kármico, que lhe está exigindo correção e desenvolvimento útil. O tipo introvertido sofre a função pensamento atormentado, que o considere indigno de viver ou de fruir as bênçãos que se encontram diante da mesa farta da humanidade se lhe apresentam escassas ou impossíveis de serem experimentadas. A consciência de culpa que o atrua deve ser liberada pela função pensamento, rebuscando os fatores causais, que não serão facilmente detectáveis, assim adquirindo novos desenvolvimentos que oferecem segurança e dão valor existencial à sua forma de ser. Ninguém nasce, na Terra, na atualidade, como uma tela em branco, na qual se irão registrar futuros acontecimentos. O self não é apenas um arquétipo atuado, mas o espírito com as experiências iniciais e profundas de processos anteriores, nos quais desenvolveu os pródromos do Deus interno nele vigente, em face da sua procedência divina desde a sua criação. É natural, portanto, que possua heranças, atavismos, reminiscências, inconsciente coletivo e pessoal, em face do largo trânsito do seu psiquismo no processo evolutivo ao longo dos milênios. Herdeiro de si mesmo, o self é mais que um arquétipo, sendo o próprio ser espiritual precedente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Com esse conceito, entender-se-á melhor todos os mecanismos conflitivos e as aspirações libertadoras que caracterizam o ser pensante. Fugas da realidade. No início da sua individuação, o ser humano pouco discerne sobre o que é realidade. Nele permanece uma vaga percepção do que é real em relação ao que é imaginativo. Vivenciando mais a sensação, que lhe predomina no comportamento, o pensamento que o convida à reflexão, o sentimento que se expressa de acordo com o nível de consciência e a intuição que o capacita para voos mais elevados, aturdendo nas faixas dos desejos tormentosos ou nas frustrações, quando os mesmos não são realizados. Inconscientemente, dá campo a fugas da realidade apoiado nos conflitos que defluem das experiências transatas, procedentes de outras reencarnações, buscando complementação para o de que sente falta, nos jogos futuristas da ilusão ou na entrega sem relutância aos apelos angustiantes do prazer hedonista, da libido desenfreada.
Diversos mecanismos de fuga da realidade se lhe apresentam convidativos, desde a transferência de culpa e introjeção das responsabilidades, a projeção da imagem deteriorada, a complementação fantasiosa, e sucessivamente. Mediante esses mecanismos perturbadores derrapa em transtornos neuróticos que mais o afastam da realidade, levando-o a fixar o pensamento em detalhes mal trabalhados do seu desenvolvimento psicológico, que apresenta saídas de escape para evitar o enfrentamento consigo mesmo, com a realidade que é, e que mascara com a sombra individual de que se utiliza para ocultá-lo. Fixa-se, nessa fuga da realidade, a preconceitos injustificáveis, permite-se o cultivo de superstições escravizadoras, apoia-se em muletas psicológicas, de maneira que as preocupações com formas e fórmulas comportamentais impedem-no de ser legítimo, autêntico, na exteriorização pessoal. Quanto os transtornos neuróticos, dessa atitude decorrentes, se instalam no comportamento, levando o paciente a um locus de dominação ambiental, ou de controle geométrico, ou de conduta desorganizada, ou de cálculo matemático. Repete as ações automaticamente, sem que se dê conta, inquietando-se e insistindo nelas até se conscientizar de haver agido corretamente. Ao se deitarem, por exemplo, apresentam-se-lhes dúvidas a respeito de haver ou não fechado a porta da rua, desligado o aparelho de televisão ou outro qualquer, e enquanto não forem verificá-lo, não conseguem adormecer. Outros procuram objetos que estão com eles mesmos, que se encontram no corpo e desesperam-se buscando óculos que foram postos na testa, chaves de automóveis que se encontram na mão, ou que se preocupam em demasia por algo insignificante, mas que se lhes afigura de alta relevância. São fenômenos psicológicos que traduzem fugas da realidade, produzidos por estresses e medos de enfrentamentos com o si profundo. Noutras vezes, tudo quanto acontece de desastroso em torno deles ou de referência à sua pessoa, autoculpam-se, assumindo a responsabilidade que não a têm, por não haverem pensado nesse insucesso, ou porque negligenciaram providências mediante as quais poderiam ter evitado a infeliz ocorrência. Sofrem com essas situações, não se desculpando a irresponsabilidade, quando tudo isso está apenas no seu conflito íntimo perante a realidade. Acompanhando espetáculos teatrais, cinematográficos, novelas ou dramas do cotidiano, introjetam o sofrimento das personagens que lhes parecem com as próprias existências, passando a viver os transtornos depressivos daqueles mitos, a que se entregam, infelizes e amargurados. Comumente ocorre com outros pacientes o processo de transferência de culpa, através do qual acusam outras pessoas, atribuindo-lhes a responsabilidade pelo que lhes acontece de desagradável ou perturbador. E quando escasseiam esses responsáveis, logo direcionam a acusação para os governos, para o tempo, para a natureza, para Deus. Quando são portadores de debilidade orgânica, aplaudem os fortes e agressivos que realizam aquilo que não podem conseguir pela violência e perversidade, se trabalhando valores ético-morais de alto porte que os desafiam, assumem atitudes puritanas, tornando-se severos perseguidores dos outros, que vigiam com impiedade, imputando-lhes culpa nos atos mais simples que são vivenciados, porque eles apresentam no íntimo com características de torpeza moral. A individuação é um convite severo ao ser humano, que deve aprofundar reflexões em torno da sua existência como ser real e não imaginário ou fugaz, que é construtor das próprias realizações e que responde pelas consequências mórbidas da conduta irregular. A necessidade de cuidadosa psicoterapia se impõe nesses casos, auxiliando o paciente a autodescobrir-se, a identificar as heranças pretéritas que assomam do inconsciente individual com caráter punitivo, e das quais busca libertar-se mediante essas fugas espetaculares, inconscientemente elaboradas, mas que se lhes tornam dominadoras no dia a dia existencial. Cada vez mais se apresentam oportunas algumas das teses do admirável Maslow, que identificava a sociedade média como autorrealizada, não escrava de posses e valores externos, nem necessitada de agradecimentos quando nos seus melhores e mais fecundos momentos históricos. Naturalmente, a diversidade dos indivíduos que a constituem, conduz à convicção de que, não obstante as diferenças registradas em suas personalidades, sempre são portadores de anseios por uma vida feliz, embora as diversas maneiras de apresentar essa necessidade. Mesmo aqueles que não conseguem autorrealização, são capazes de propor esquemas idênticos de busca e de comportamento.
Essa conclusão oferece uma perspectiva de realidade mais factível, em razão de auxiliar o ego a bem sincronizar-se com o self, ou seja, proporciona uma agradável contribuição psicológica para que os anseios existenciais sejam compatíveis com as estruturas internas de cada qual, que assim conseguirá a autoidentificação. A necessidade de superar a ilusão, de vencer a fuga da realidade, mediante bem orientada psicoterapia, conduzirá o paciente a descobrir quem realmente é e quais são legitimamente os objetivos existenciais que deve buscar. O impositivo do vir a ser desenha-se-lhe, nesse período, como a meta a alcançar. Entretanto, como fazer, e como dispor-se a essa conquista que parece, à primeira vista, sobre-humana. A psique humana é, por demais, complexa, para ser abarcada de um só golpe, conquistada de uma só vez. Faz-se necessário, portanto, harmonizar o sentimento com o pensamento, a sensação com a intuição em um processo de identificação de valores de que cada qual se constitui, a fim de que se realize a individuação. Como no inconsciente humano coletivo encontram-se as páginas vivas da história, as personalidades símbolo da humanidade, é possível a verificação de possibilidades, mediante a adoção de vultos modelo que deverão ser seguidos pelo alto significado que possuem no íntimo de cada pessoa. O esforço desprendido pelos indivíduos para atingirem esses modelos humanos, em razão da sua integridade, da sua grandeza, da sua capacidade de sacrifício, de honradez, de luta, torna-se-lhes a força que os impulsiona para conseguir autorrealização, aquilo que os harmoniza e tranquiliza. Superando a sombra e vencendo outros arquétipos aflitivos, liberta-se da personalidade humana, aquela que é rica de fantasias, de misticismos, de crendices, não a transferindo para outrem, que passaria a ser o guru em quem projetaria as suas necessidades, impedindo-se de ser feliz. Embora pareça que a depressão periodicamente encontra-se ao lado do equilíbrio emocional, apresentando-se em rápidos ou mais demorados estágios, qual aconteceu com Sócrates, Platão, Stuart Mill, Coleridge, Tolstói, apenas para citar alguns, essa harmonização do ego com o self responde pela autorrealização, evitando as fugas da realidade, sem conflitos nem perturbações da conduta. A viagem na busca da identidade, da individuação, conscientiza ao ser de que para alcançar a luz é necessário superar as trevas que frequentemente surgem pelo caminho, as heranças inevitáveis dos comportamentos pretéritos. Desse modo, os indivíduos tornam-se mais seguros de si mesmos, portadores de melhores recursos na saúde, robustecidos de forças para enfrentar vicissitudes e ocorrências agressivas, não derrapando para o fosso da desistência da luta ou para o envolvimento nos tecidos fortes e sombrios da amargura. O self é possuidor de recursos desconhecidos e inestimáveis, e, desde que penetrado conscientemente, pode arrancar o indivíduo do fracasso e erguê-lo para o triunfo, sem deixar marcas aflitivas e inseguranças quanto ao futuro que lhe está reservado. Esses indivíduos, que passam pelas experiências amargas, não se impedem de sofrer mais asperamente as situações e as ocorrências, no entanto, mais facilmente se libertam das injunções afligentes para se transferirem aos patamares da realidade a que aspiram tranquilos e ditosos. Somente através do enfrentamento da realidade é que o proporciona paz a si mesmo, tornando o indivíduo realmente pleno. 5. Enfrentamentos. A maturidade psicológica induz o ser humano aos enfrentamentos sucessivos do seu processo de individuação. Torna-se-lhe imperoso mergulhar no inconsciente individual, a fim de descobrir-se e verificar as possibilidades de crescimento que se lhe encontram acessíveis, para os grandes momentos de transformação interior. Jazem, nesse inconsciente, os fantasmas perturbadores, em forma de medo, ansiedade, insatisfação, insegurança, que o sitiam, a cada passo, dificultando-lhe o desabrochar dos sentimentos saudáveis. Por outro lado, ali se encontram vibrantes as heranças que procedem de velhas crenças, ora superadas pela razão, mas que ressurgem e assomam em forma de perigosos adversários, que induzem as fugas espetaculares da realidade. No Bhagavad Gita, Krishna adverte o discípulo Arjuna, quanto à necessidade de combater os vícios, esses adversários terríveis, que vivem no imo e impulsionam ao crime, à loucura. Parentes das virtudes, dos valores dignificantes, eles devem ser enfrentados com coragem e valor em batalha contínua no campo da consciência. O príncipe Pandava, porém, reluta em destruir esses familiares que,
de alguma forma, constituem o seu clã e fazem parte da sua vida. Nada obstante, o guru explica-lhe que a sua maturidade, a sua idade adulta exige esse sacrifício, por mais rude se lhe apresente. O jovem não tem alternativa, senão lutar, enfrentar as imperfeições morais que lhe tisnam o caráter e entenebrecem os sentimentos. Essas heranças que procedem dos instintos primários evoluíram e ressurgem como luxúria, ambição desmedida, volúpia, ódio, ressentimento, posse, desejo, todos geradores de profundos conflitos internos, que explodem em comportamentos alienadores. É um empreendimento valioso detectar-se inimigos e desafios externos, convidando a lutas extenuantes e interminas. No entanto, essa visão algo deformada da realidade resulta somente da transferência dos conflitos interiores, que o ser recusa a enfrentar, assim tornando a sua uma tarefa mais ingrata, se não impossível de ser levada adiante com o êxito que seria de desejar. Escamoteando seus tormentos internos sob alegações não justificáveis, sugerem a paisagem humana como responsável por eles, quando se deveria assumir a coragem de responder pela sua existência originada nas experiências infelizes. A explicação de que vem dos outros, que perturbam e assaltam a paz de cada ser, possui mecanismos masoquistas, que permitem a autocomiseração, a autocompaixão, a infelicidade no seu dia a dia. A autoconscientização, entretanto, constitui um passo avançado no terreno da saúde emocional e psíquica, trabalhando em favor da saúde orgânica. Toda vez que alguém foge de um enfrentamento psicológico, encontrá-lo-á adiante mais desafiador e mais enraizado no self aguardando solução equilibrada. Cada dia, os avanços da evolução oferecem mais amplas possibilidades de conhecimento, mas também maior soma de desafios para adaptação, para superação de hábitos, para entrosamento. As personalidades frágeis, que se acostumaram ao status quo, relutam para manter a existência nos velhos padrões, evitando assumir a nova realidade, refugiando-se, portanto, na sombra e perdendo a claridade que advém do autocrescimento, da vitória sobre as paixões afugentes. Os enfrentamentos, desse modo, são campos de luta, nos quais o ser cresce e desenvolve os inestimáveis recursos adormecidos no self que se encontram à sua espera para oferecerem a contribuição da paz do nirvana. A conscientização dos arquétipos primordiais. Procedendo-se a uma análise comparativa a respeito do inconsciente coletivo ou psique objetiva com a erraticidade espiritual, encontrar-se-ão os arquétipos primordiais junguianos e outros, que seriam resultado das multifárias reencarnações do self. Nesse reservatório profundo, demoram-se no inconsciente individual os registros daquelas experiências que ressumam como imagens arquetípicas em representações do que foi antes vivenciado, mescladas aos conteúdos psíquicos da atual vilegiatura física. Ressurgem nos sonhos, como personificações de gênios, santos, fadas, nas representações do pai, o herói, e da mãe, a fada madrinha, a bruxa, avultando-se em outras expressões perturbadoras, que a imaginação ativa pode liberar por meio de psicoterapia bem orientada para a conscientização. Esses registros nas camadas mais profundas da psique envolvem nas reproduções oníricas e podem tomar corpo quando não analisadas corretamente, assumindo estados graves de transtorno psicótico agudo. Desse modo, qualquer complexo no comportamento pessoal que se avulta, é resultado de uma matriz arquetípica no inconsciente coletivo, herança de ações ignóbeis perpetradas pelo self, o homo totus, na vivência ancestral. Esse mergulho para ampliação da imagem arquetípica produzirá associações equivalentes, facultando ao ego experienciar as conexões sem perder-se no abismo dos conteúdos não identificados. Faz-se necessária, desse modo, uma vinculação profunda com o self, que adquirirá maior conscientização dos relacionamentos indispensáveis com seu núcleo na psique. Anima/animus ou alter ego é também o resultado dos impulsos e tendências que foram rejeitados pela família e pela sociedade, que se aglutinam, formando imagens que permanecem na superfície do inconsciente pessoal. Quando, em qualquer circunstância, uma porção de um par de opostos é conscientizada ou apresentada à luz do discernimento, a outra, a que não foi aceita, desce e, numa metáfora, transforma-se em sombra no inconsciente. O sombra tormentosa, que resulta da consciência de culpa ou do desconhecido, tudo aquilo que é ignorado ou rejeitado com severidade, quando conscientizada,
transforma as heranças instintivas em atos racionais, que irão contribuir para a formação de atitudes saudáveis, descomprometidas com as fobias e os receios, que se ocultam ou se desvelam nas diferentes formas de complexos. À medida que os sonhos se apresentam liberando as imagens arquetípicas arquivadas, o paciente, mediante a imaginação ativa, decodifica as informações e atualiza os seus conteúdos para os aplicar corretamente no seu cotidiano. Enquanto a consciência recusa-se a aceitar os desafios ocultos nos refolhos do ser, mascarando as dificuldades e conflitos em aparências distantes da realidade, maior se faz a pressão desses conteúdos sobre o ego, perturbando-lhe o comportamento. Da mesma forma, esses resquícios da animus merecem considerações lúcidas, de forma que sejam identificados com heranças de vivências em reencarnações transatas, que não foram absorvidas como deveriam pelo si profundo. No processo da evolução e, por todo sempre, o espírito é assexuado, experienciando as duas polaridades, responsáveis pela perpetuação da espécie humana, nas quais a vigência de hormônios específicos encarrega-se de desenvolver aptidões ora físicas, morais, intelectuais, ora emocionais diferentes, a fim de realizar a individuação plena, desse modo, sintetizando os valores que decorrem de ambos os sexos em uma totalidade harmônica. Um espírito que se haja reencarnado por diversas vezes na masculinidade e, subitamente inicia experiências femininas, apresentará uma anatomia constituída pelos implementos correspondentes. No entanto, o seu será um psiquismo animus, mediante o qual revelará as potências acumuladas, que o propelem a atitudes masculinas, não obstante a sua constituição fisiológica feminil. Nos casos opostos, o ser masculino herdará as experiências femininas, dando vitalidade à que predominará em seus conteúdos psicológicos. É muito provável que esse em supremacia psíquica sobre a organização anatômica, faculte ao indivíduo identificar-se como seu oposto em outro ser cuja organização fisiológica seja diversa da sua exteriorização psicológica. Graças a essa identificação dos conteúdos arquetípicos, o homem, no uso de suas funções, mas de aparência frágil e compleição emocional gentil, em quem a se encontra prevalecente, irá vincular-se a uma mulher cujo animus desempenha um papel de comando na área da personalidade e dos relacionamentos. O oposto também é real, pois que da mesma gênese, e de consequências idênticas. Sem qualquer prejuízo para a saudável convivência sexual, os arquétipos complementam-se, produzindo harmonia, o que se torna perturbador, quando essa identificação não é levada em conta e a atração é mais física do que psicológica. O malogro de muitos relacionamentos na área da afetividade tem a sua psicogênese nesse comportamento desidentificado que existe entre os parceiros, que se sentem defraudados nas suas aspirações inconscientes de equilíbrio e complementação emocional. A integração dos conteúdos animus, parcial que seja, proporciona melhor capacidade para lidar com a realidade das demais pessoas, tanto quanto da própria psique. Multiplicam-se os casos nos quais as parcerias psicológicas são responsáveis pelos sucessos e desastres emocionais entre os indivíduos. A conscientização da necessidade de conviver com pessoas que preencham as lacunas emocionais que existem na afetividade, auxiliará com segurança os relacionamentos humanos exitosos. Enquanto a alma encontra-se encarnada, projeta a persona, responsável pelo ego, sendo que o self constitui a individualidade mortal. Ao introjetar o conhecimento em torno das aspirações e objetivos existenciais, o ser enriquece-se enfrentando, além dos arquétipos ou imagens primordiais, todos aqueles incontáveis do seu dia a dia, no processo de amadurecimento e de desenvolvimento psicológico. A imaginação ativa, examinando as ocorrências oníricas e relacionando-as com os acontecimentos do passado, próximo ou remoto, liberará a parte do inconsciente pessoal, que ampliará o campo da razão e da lógica na consciência para novas afirmações e conquistas. O ser humano é o legatário dos seus pensamentos e atos, que o acompanham fora do corpo, e que ressurgem nos instintos mais primários, qual ocorre com a vespa cavadora, Amolpilas, que prepara o recinto para a procriação, cavando um reduto durante várias semanas e cobrindo com um pequeno grão de terra. Logo depois voa, procurando uma larva que, após massagear e picar, conduz ao local onde a depõe viva, ali colocando seus ovos, a fim de que as suas larvas, ao nascerem,
Alimentem-se de carne viva, porquanto a carne morta se mataria também. Ato contínuo, cobre o orifício de entrada onde estão os descendentes e segue adiante. Sabe, porém, que a espécie continuará, como terá aprendido, desde o começo, que assim ocorre e prosseguirá até a sua extinção. O mesmo fenômeno sucede com outros tantos insetos, peixes, batráquios, mamíferos. No ser humano, porém, além do instinto, que exterioriza as imagens guardadas no inconsciente, induzindo atitudes e comportamentos não conscientes, automáticos, que necessitam ser interpretados e direcionados corretamente para uma existência equilibrada, existe o Self, também reconhecido como o Deus em nós, lúcido e responsável, que deverá alcançar mais elevados patamares psíquicos em sublimação, na realização plena do luminoso. Eis porque o conteúdo religioso é de vital importância na psicoterapia, que dilui os arquétipos perturbadores e os conflitos inerentes às heranças nefastas do curso de evolução. Essa proposta religiosa, no entanto, deverá ser libertadora, sem quaisquer imposições castradoras, que geram e vitalizam distúrbios de diferente ordem, e que se transformam em cargas psicopatológicas aflitivas. Jesus, em desafiadora psicoterapia superior, propôs: busca a verdade e a verdade te libertará. A verdade, porém, que é uma saudável proposta com um mecanismo adequado para proporcionar a liberdade, começa no autoconhecimento e prossegue na identificação dos valores adormecidos e das aspirações existentes, a fim de os enriquecer com possibilidades luminosas. Só então será factível e verdadeira a busca do autoconhecimento nos relacionamentos felizes. A luta contra as paixões primitivas. Uma psicoterapia eficiente libera o paciente não só dos conflitos, mas também das paixões primitivas, que passam a ser direcionadas com equilíbrio, transformando os impulsos inferiores em emoções de harmonia. As imagens arquetípicas que emergem do inconsciente pessoal, heranças algumas dos instintos agressivos que predominam em a natureza humana, resultantes do processo antropossociopsicológico, tornam-se diluídas pela razão, em um trabalho de conscientização das suas inclinações mas imediata superação, conforme acentua Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo. Essas inclinações mas ou tendências para atitudes primitivas, rebeldes, perturbadoras do equilíbrio emocional e moral, são heranças e atavismos esculpidos no self em razão da larga trajetória evolutiva, em cujo curso experienciou o primarismo das formas ancestrais, mais instinto que razão, caracterizadas pelos impulsos automáticos do que pela lógica do discernimento. Impregnando o ego com a sua carga de paixões asselvajadas, necessitam ser trabalhadas com afinco, a fim de que abandonem os alicerces do inconsciente, no qual se encontram, e possam ser dissolvidas, substituídas pelos mecanismos dos sentimentos de amor, de compaixão, de solidariedade, indutoras a reações, nas diversas situações do comportamento. Também respondem por vários conflitos da personalidade, que são desencadeados pelo convívio no lar, na dependência da mãe castradora, da supermãe, do pai negligente e competitivo, ou mesmo nos confrontos da sociedade, em cujo grupo o ser se encontra situado para viver e desenvolver os valores pessoais. Nos tormentos que assaltam esse indivíduo, ele se vê constrangido a fugir, a ocultar-se dos demais, ampliando a mágoa contra a sociedade e contra ele próprio, ampliando os sentimentos de amargura, de frustração e de rejeição, assim tornando-se agressivo, medroso e temperamental. Alguns transtornos depressivos podem desenvolver-se nessa oportunidade, como resultado desses eventos de vida, que são assimilados pela natureza animal, desbordando em traumas e melancolias prenunciadores de distúrbios na área da afetividade. À medida que o ego se faz consciente dos valores íncitos no self, torna-se factível uma programação saudável para o comportamento, trabalhando cada dificuldade, todo desafio, mediante a reconciliação com a sua realidade eterna. Os fenômenos que parecem obstar o processo de maturação psicológica cedem lugar aos estímulos pelas conquistas que se operam, emulando a novas realizações edificantes que enriquecem de alegria os relacionamentos familiares, sociais e humanos em geral. É uma forma de o paciente desencarcerar-se dos impulsos perniciosos, que somente contribuem para selvagear os sentimentos e emparedar-lhe as aspirações no estreito espaço das ambições tormentosas. Não pode a sociedade adaptar-se a cada indivíduo,
em razão dos seus estatutos de comportamento considerados positivos e saudáveis. Deve o ser identificar-se com a programação da sociedade, tornando-se autêntico nos seus valores, sem escamotear projetos ou desejos, assim evitando ferir o estabelecido que constitui norma de bom tom e de paz para todo o grupo social. Igualmente não é justo que assuma as características doentias da personalidade, em uma falsa necessidade de ser autêntico, antes faz-se imprescindível trabalhar essas expressões do primarismo de forma a ultrapassar a faixa dos instintos agressivos que, de alguma forma, permaneceram